Fala, galera da Loucos por Vasco! Hoje o vídeo está recheado de informações importantes que você não pode perder. Vamos falar de 3 notícias quentes que prometem mexer com o coração de qualquer vascaíno. Então, já deixa aquele like, se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque a última notícia vai te surpreender. Um empate em 0 a 0 entre Vasco da Gama e Bangu, na noite desta quinta-feira, 16, em São Januário, pela segunda rodada da Taça Guanabara, foi marcado por um jogo de pouca inspiração, mas com algumas doses de drama ao longo da segunda etapa. A equipe comandada por Ramon Lima, composta majoritariamente por jovens e reservas, não conseguiu balançar as redes e ainda teve uma chance de ouro desperdiçada quando Jair, recém-ingressado no jogo, desperdiçou uma cobrança de pênalti na reta final. A primeira etapa foi quase totalmente dominada pela falta de criatividade. O Bangu, mais consciente em suas ações, tomou a iniciativa ocasionalmente, mas nada que gerasse um perigo consistente para a meta vascaína. O estreante Daniel Fuzato, por sua vez, precisou trabalhar em lance pontual aos 30 minutos, quando Vitinho, pelo lado esquerdo, invadiu a área e chutou forte. O goleiro apareceu bem, espalmando a bola com segurança e demonstrando reflexos que justificam a aposta do clube em seu potencial. A partir daí, o Vasco até ensaiou uma reação, criando oportunidades em bolas alçadas na área, mas faltou capricho na definição das jogadas. GB chegou tarde em um cruzamento e não alcançou a bola, enquanto Luiz Gustavo conseguiu uma cabeçada perigosa, mas parou em boa defesa do goleiro Vitor Brasil. Para o segundo tempo, Ramon Lima promoveu mudanças significativas, inserindo jogadores do elenco principal, entre eles Jair e Maxime Domingues. As alterações deram maior controle ao Cruz Maltino, que passou a rondar com mais frequência a área adversária. A combinação entre Jair, Maxime Domingues e Bruno Lopes quase culminou em gol logo aos 6 minutos da etapa final, mas o goleiro do Bangu interviu novamente, impedindo a abertura do placar. Maxime Domingues, aliás, foi um dos destaques vascaínos no segundo tempo, organizando o meio-campo e participando das ações ofensivas com boa leitura de jogo. Apesar do domínio territorial, o Vasco esbarrou na forte marcação do Bangu e na falta de precisão nas conclusões. Os minutos finais reservavam, ainda assim, o principal acontecimento da partida. Já na reta final, um escanteio levou perigo à área do Bangu, resultando em toque de mão do defensor adversário e, consequentemente, em pênalti para o Vasco. Jair chamou a responsabilidade, mas o meia acabou parando nas mãos de Vitor Brasil, que se converteu em herói da noite ao garantir o empate sem gols. A frustração do lado vascaíno não poderia ser maior, pois, além de perder a chance de somar 3 pontos, a equipe sentiu que havia superado a dificuldade inicial e merecia um resultado melhor. O Vasco volta a campo no próximo domingo, às 19 horas, para encarar o Boa Vista no estádio Elcir Rezende, em Saquarema, enquanto o Bangu recebe o Volta Redonda em Moça Bonita, às 20 horas do mesmo dia. A expectativa é de que Ramon Lima siga mesclando atletas da base e do elenco profissional, enquanto Fábio Carilli e a comissão técnica observam as performances e definem quem estará apto a ingressar na equipe principal ao longo do Carioca. Agora, depois de uma noite de frustração contra o Bangu, o assunto volta-se às movimentações do mercado da bola. O Vasco permanece ativo em busca de um atacante de beirada e estuda a possibilidade de contratar Lloyd Augusto, atacante angolano que atua no Alanyaspor, da Turquia. A seguir, vamos falar sobre como anda essa negociação e qual o perfil do jogador que o clube tanto deseja. O Vasco da Gama segue ativo no mercado, buscando opções que possam fortalecer seu ataque para a temporada de 2025. Uma das possibilidades em pauta é Lloyd Augusto, atacante angolano de 24 anos que atua pelo Alanyaspor, da Turquia. O clube brasileiro já teria feito contatos com o Antalyaspor para viabilizar o negócio, demonstrando otimismo na finalização de um empréstimo que possa atender tanto às necessidades do time cruzmaltino quanto ao desejo do atleta de ganhar maior visibilidade. O nome de Lloyd Augusto não é muito conhecido do público brasileiro, mas seus números e características chamam a atenção da comissão técnica de Fábio Carilli. Com passagens pela base do Sporting, de Portugal, e atuações no Farense e Mafra, o atacante mostrou potencial para ser um ponta de velocidade, porte físico e habilidade no drible. Na temporada 2024-25,
Pelo Alanyaspor, ele soma 16 jogos e 1 gol, números que podem parecer discretos, mas que sustentam a ideia de que o jogador vem se adaptando a uma liga competitiva como a turca. Para o Vasco, o interesse em Lloyd Augusto faz parte de um planejamento maior, encontrar um jogador que ofereça profundidade ao ataque. Em outras palavras, alguém que possa dar opções de jogadas pelas laterais do campo, segurar a bola no último terço e ainda contribuir com assistências e gols. No entendimento de Carille, é fundamental ter um atleta com bom condicionamento físico e capacidade de se impor nos confrontos contra defensores fortes, algo que o angolano parece cumprir. A ideia do Vasco seria trazê-lo inicialmente por empréstimo, o que reduziria os riscos financeiros caso o atleta não se adaptasse ao futebol brasileiro. Nesse cenário, o Alanyaspor ainda manteria os direitos federativos, enquanto o clube carioca poderia avaliar o desempenho de Lloyd Augusto até o fim do período contratual. O sucesso da operação depende, contudo, do aval do próprio atacante, que precisa ver com bons olhos a mudança de país e os planos vascaínos para seu futuro. Reforçar o elenco com atacantes de ponta é uma das prioridades da diretoria. Desde a mudança de gestão, o Cruz Maltino tem buscado peças que possam se encaixar no modelo de jogo pretendido. O desafio é encontrar nomes que se encaixem no orçamento, já que o clube, apesar de continuar expandindo seus investimentos, precisa manter a estabilidade financeira para garantir um elenco equilibrado. Lloyd Augusto, por ser um atleta em ascensão e ainda não consolidado em grandes centros europeus, surge como uma aposta que pode render frutos tanto tecnicamente quanto em um possível retorno financeiro no futuro. Em caso de acerto, a adaptação do angolano ao futebol brasileiro será um fator determinante para seu sucesso. O Campeonato Carioca funcionaria como uma vitrine inicial para o jogador mostrar suas credenciais, ganhando entrosamento com os companheiros. Se aprovado pelo torcedor vascaíno, Lloyd Augusto poderia se firmar como um dos destaques ofensivos na disputa de competições importantes, como o Brasileirão e a Copa Sul-Americana. A torcida aguarda novidades sobre o desfecho das conversas. A expectativa é de que, nas próximas semanas, haja uma definição quanto às condições de empréstimo ou aquisição dos direitos do atleta. De qualquer forma, o simples interesse do Vasco em Lloyd Augusto reforça a ideia de que o clube não está parado e procura soluções para os problemas que o elenco enfrentou em 2024. Após a busca por reforços no ataque, há ainda outro ponto sensível no Vasco: a renovação de um lateral de destaque no elenco. Agora, vamos ver como anda a situação de Puma Rodrigues, que negocia um novo contrato com o clube. A lateral direita do Vasco da Gama tem sido pauta constante nos últimos dias, principalmente por conta da situação contratual de Puma Rodrigues. O uruguaio, de 27 anos, tem vínculo com o clube até dezembro de 2025, mas a diretoria já sinalizou o desejo de estender esse compromisso quanto antes. A preocupação é justificada. Caso não se chegue a um acordo de renovação, o atleta poderia assinar um pré-contrato com outro clube a partir de julho deste ano, o que colocaria o Vasco em risco de perdê-lo sem qualquer compensação. Contratado em 2023, com aporte financeiro da antiga SAF 777 Partners, Puma Rodrigues se tornou rapidamente uma opção de confiança na lateral. Sua chegada vinda do Nacional, Uru, reforçou o lado direito do campo, onde ele se destacou pela entrega e pela capacidade de apoiar o ataque. Ao mesmo tempo, o jogador também demonstrou consistência na defesa, o que agradou comissões técnicas diferentes. Essa versatilidade e desempenho criaram uma expectativa positiva entre os torcedores e dentro do próprio clube, reforçando a vontade de mantê-lo por mais tempo. Segundo informações, o Vasco já fez uma proposta inicial de renovação que inclui um reajuste salarial de 10%. Porém, o staff do atleta considerou o valor aquém do esperado e apresentou uma contraproposta considerada elevada pela diretoria cruz-maltina. A negociação se encontra em um impasse, pois o desejo de permanecer existe, mas a questão financeira parece ser o maior obstáculo. O clube, ciente da importância de Puma Rodrigues, não deseja estourar o orçamento, mas entende que ele é um ativo valioso, seja no plano esportivo, seja como possível peça de mercado. Há ainda outros fatores que tornam a renovação prioritária. Clubes como Bahia, Fortaleza e Grêmio já demonstraram interesse no lateral.
Contudo, as ofertas foram consideradas insatisfatórias pelo Vasco, que estipulou um valor de cerca de 5 milhões de dólares, 30,2 milhões de reais, para negociar o atleta. Esse montante pode funcionar como um inibidor para equipes que desejam contratá-lo de imediato, mas não necessariamente impede que, em 6 meses, o jogador assine pré-contrato. Daí a urgência em selar a renovação. Por parte de Puma Rodrigues, há uma consciência de que ele é uma das peças mais importantes do time. A regularidade de suas atuações e a identificação com a torcida o colocam em uma posição de destaque. Naturalmente, o atleta se sente no direito de pleitear uma valorização salarial que reflita sua importância no elenco. A diretoria, por sua vez, adota cautela para não comprometer o equilíbrio financeiro e, ao mesmo tempo, não perder um jogador que chegou a custo considerável. A indefinição sobre essa renovação gera ansiedade nos bastidores de São Januário. Enquanto isso, o técnico Fábio Carille mantém suas atenções no Campeonato Carioca e na fase de preparação para a Copa do Brasil e a Sul-Americana, competições em que o clube deposita grandes expectativas. Ter Puma Rodrigues seguro até 2026 ou 2027 seria um trunfo para o planejamento defensivo e ofensivo, sobretudo na organização tática que Carille vem implementando. Em resumo, a renovação de Puma Rodrigues se apresenta como um desafio entre as ambições financeiras do jogador e a busca do Vasco por proteger seu patrimônio esportivo. Resta aguardar as próximas semanas para saber se as duas partes chegarão a um consenso que atenda aos anseios de ambos. Enquanto isso, a torcida acompanha de perto, pois a permanência do uruguaio poderá ser determinante para um time que busca uma temporada mais sólida e bem-sucedida. E aí, torcedor vascaíno? O que achou das novidades de hoje? Empate com o Bangu. Foi decepção ou paciência? A equipe melhorou no segundo tempo, mas desperdiçou chances. Vocês acham que o time alternativo poderia ter rendido mais? Possível chegada de Lloyd Augusto. O atacante angolano se encaixaria no estilo de jogo do Vasco? Será que vale o esforço para trazê-lo por empréstimo e dar mais profundidade ao ataque? Renovação de Puma Rodrigues. O que acham da negociação? É fundamental manter o lateral a qualquer custo, ou é melhor ouvir outras propostas? Como o Vasco pode equilibrar as contas e, ao mesmo tempo, segurar esse importante jogador? Deixem suas opiniões aqui nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar recebendo as últimas notícias do nosso gigante da colina. Tamo junto, galera!